Boa noite, povo de Deus. Graça e paz a todos. Vamos lá para mais um culto maravilhoso diante da presença do Senhor. Que bom que você se esforçou e aqui chegou para estar diante da presença do Senhor. Que o Espírito Santo venha falar com cada um de nós essa noite. Você que vem até aqui, com certeza, você venha para ter um momento com o Espírito Santo. E com certeza, se nós viermos abrir o coração, com certeza nós vamos sair daqui dando pulo da alegria. Porque é muito maravilhoso sentir a presença do Espírito Santo. E peço que abram a Bíblia de vocês no livro de João 8. João 8, a partir do 1. Que fala: uma mulher adúltera encontra a luz. Entretanto, Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele voltou ao templo e todo o povo achegava-se ao seu redor. Então, ele se assentou e lhes ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério. Forçaram-na a ficar em pé no meio de todos e disseram a ele: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Assim sendo, Moisés, na lei, nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu que dizes a este respeito? Eles falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não o tivesse ouvido. Porque insistiram na pergunta, ele se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. E novamente inclinou-se e escrevia na terra. Então, aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último. Jesus foi deixado só e a mulher ficou em pé onde estava. Quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais além da mulher, disse a ela: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus: Nem eu te condeno. Podes ir e não peques mais. Até aqui. Então aqui nós podemos ver que aqueles homens ali que estavam acusando aquela mulher estava ali em pecado, e esses homens que estavam ali, que trouxeram aquela mulher ela devia estar envergonhada, ela devia reconhecer o erro dela, o que ela tinha feito, que não agradava o Senhor, mas ali estavam pessoas inteligentes que conheciam a palavra, que eram ali os fariseus, eles conheciam, mas não praticavam, e foram ali levar aquela mulher para acusar ela diante de Jesus. E trazendo para o dia de hoje, dentro das igrejas, existem quantas pessoas que são pecadores, porque todos nós somos pecadores, e mesmo assim temos esse defeito ainda de apontar o dedo para o nosso próximo, chamar o nosso próximo de pecador, querer expor os erros, os pecados, e nem Jesus ali, nessa hora, não condenou aquela mulher. E diante desses fatos, diante hoje em dia nas igrejas, nós acabamos afastando tantas pessoas do reino, em vez de estarmos ali levando o evangelho. Às vezes estamos olhando para os erros, estamos olhando para os pecados, e quantas pessoas acabam se desviando, não querendo mais estar caminhando com o Senhor por causa dessas acusações, por causa do comportamento de alguns cristãos, que eles se comportam assim como os fariseus. E diante disso, nós não podemos esquecer, não podemos ser tomados por tal soberba, por tal arrogância, que achar que somos melhor do que alguém. Nós que já conhecemos a palavra, que já caminhamos com o Senhor, e aqui o Senhor, aqui Jesus nos mostrou uma humildade tão maravilhosa, que em momento algum ele acusou, em momento algum ele falou mal dessa mulher,
E então nós podemos trazer isso para os nossos dias de hoje, tipo, sabendo da onde o Senhor nos tirou. Como posso eu, digo eu, como posso eu acusar, chamar alguém de viciado, se até antes eu era viciado? Como posso eu chamar alguém de ladrão, se até ontem eu estava roubando? Que nós venhamos a saber que nós somos o pó da terra. Não é porque temos um pouco de conhecimento que nós vamos dizer que nós somos superiores a alguém. Porque eu digo, esse conhecimento que nós temos, para o Senhor é externo. Nós valorizamos tanto porque congregamos numa igreja que nos ensina muito, que em todos os momentos aqui é oração, é leitura, é palavra, e só que isso não é para que nós venhamos estar acusando as pessoas que entrarem nessa porta. E eu venho dizer, principalmente para você que entrou aqui essa noite, sendo acusada por algo, alguma pessoa te acusando, alguma pessoa dando algum adjetivo para você, como ladrão, como adúltera, como qualquer coisa. Assim como aqui na palavra, Jesus não condenou, Jesus também hoje não te condena. Jesus, né, carne e osso não está aqui como estava aqui na palavra, mas o Espírito Santo está aqui. E Ele está aqui em momento algum para te julgar, mas sim para te abraçar, te chamar de filho amado e ter uma comunhão contigo, comigo e contigo. E assim como Jesus falou ali, né? Eu te perdoo, eu não te condeno, vai, não peques mais. Que o Espírito Santo venha essa noite tocando no coração de cada um, que sabe as áreas que está pecando, sabe o que está fazendo que não está agradando ao Senhor, que nós venhamos olhar para nós mesmos, não esperar que pessoas, que seres humanos venham apontar o dedo, mas que o Espírito Santo venha nos convencer do pecado que nós estamos cometendo. E que nós venhamos de verdade se arrepender. Fala, Espírito Santo, eu me arrependo. Eu sei que o Senhor não me julga, eu sei que o Senhor não me condena, eu sei que o que me julga, quem me condena são os seres humanos, mas o Senhor não está me condenando. E que nós venhamos a valorizar esse amor que Ele demonstra por nós. E que nós venhamos a se arrepender genuinamente essa noite. Porque o Senhor tem grandes coisas para fazer na minha e na tua vida. Amém, igreja? Peço que fiquem de pé. Senhor, meu Deus e Pai Todo-Poderoso, aqui essa noite, Pai, o Senhor vem encontrar, Senhor, corações de pessoas, Pai, que estão decididos a terem encontro com o Senhor, Pai. Aqueles, Papai, que decidiram estar aqui para ser tocados pelo Senhor. E que o Senhor venha falar ao ouvido de cada um deles, Senhor, da maneira amorosa, Pai, da maneira verdadeira que só o Senhor sabe falar, Espírito Santo. O Senhor venha convencer cada um que aqui está, Senhor, dos pecados que cometemos, das falhas que temos, Senhor, e que todas as acusações, Papai, venham cair por terra, que todo julgamento, Senhor, venha cair por terra, e que cada um de nós que aqui está, venha ser livre, Senhor, para caminhar conforme a sua vontade. Que cada um que aqui está essa noite, Senhor, venha se esforçar mais e mais, Senhor, para te agradar, Senhor, e viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor. E que nós venhamos a ser pessoas cada vez mais humildes, Senhor. Pessoas, Pai, que estão dispostas, Senhor, a abraçar o próximo, Senhor, a trazer o próximo cada vez mais para perto de Ti, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha usar a boca de cada um que aqui está, para estar pregando as boas novas, para estar pregando as palavras de salvação. Que cada um diga que aqui está, Senhor, venha ser usado pelo Senhor, Pai, para estar libertando, para estar curando, para estar transformando, Senhor, a vida de cada um que está precisando, Senhor. E que nós venhamos começar por nós, Senhor. Que o Senhor venha começar transformando cada um de nós. Que o Senhor venha estar convertendo cada um de nós primeiramente, para que nós possamos ser usados pelo Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus, queremos a sua presença nesse lugar. Vem fazendo, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para essa noite. Que o Senhor possa rasgar os céus. Nos faz ter uma experiência essa noite, Senhor, em nome de Jesus. Santo, Santo, Santo. És bem-vindo aqui em nosso coração. Toma direção. Deus, fogo
Espírito Santo de Deus, enche esse templo, Senhor. Enche com a tua fumaça, Senhor. Enche com o teu poder e com a sua glória. Enche, Senhor, esse ambiente, papai. Moisés teve que tirar as sandálias. Isaías disse: ai de mim, porque quando a santidade de Deus se manifesta, o nosso orgulho cai por terra. Existe uma glória neste lugar que não nos deixa ficar de pé por conta própria. Não tente entender com a mente, apenas receba o que o céu está liberando agora. Tire as sandálias do seu coração. Você está em solo santo. O templo se encheu de fumaça. A orla do manto o lugar ocupou. Os anjos se cobrem diante da face daquele que sobre a morte triunfou. O peso da glória nos faz prostrar. O medo se vai, mas o temor faz calar. Não há mais palavras, apenas o som da tua bondade que é o nosso dom. Onde Deus está, Ele está aqui. Ele está onde há fome, Ele está onde há sede. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele escolheu o teu coração como morada. Comece a erguer um clamor, que a sua voz se junte ao coro dos serafins. O céu e a terra se encontram neste exato momento. Céus e terra se dobram, anjos e homens proclamam: Rei dos reis, Senhor dos senhores, digno de todas as glórias e glórias. Que o teu reino venha, que a tua vontade seja feita, aqui como no céu. Aqui como no céu. Céus e terra se dobram, anjos e
Essa presença não veio apenas para te emocionar, ela veio para te posicionar. Muitos entraram aqui carregando fardos que não são seus, mas o Rei da Glória está na sala e Ele diz: o meu fardo é leve. O que o mundo tentou roubar de você, a presença dele está restaurando agora. Não saia daqui da mesma forma que entrou. Deixe que esse peso de glória esmague todo o medo e toda a ansiedade. Se você crê que Ele está agindo agora, levante as suas mãos. Vamos declarar uma última vez, com toda a força da nossa alma. Você está pronto? No 3. 1, 2, 3. Que presença é essa que nos faz tremer? Que presença é essa que nos faz viver? É o peso da glória, o brilho da luz, o rosto bendito do meu Rei Jesus. Santo, Santo. Tua presença é tudo que eu preciso. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença. Quantas vezes tentam nos derrubar, tentam nos intimidar? Quantas vezes a gente, como cristão, é testado? Ontem eu estava no norte e a gente acabou ministrando sobre isso. Sobre o quanto a gente tentam nos parar, tentam nos calar. E que hoje Deus possa resgatar em ti e fazer você lembrar que você tem a marca da promessa na sua vida. Que você tem uma promessa, que você foi chamado por Deus. Ninguém está aqui à toa. Todo mundo tem um chamado, todo mundo tem um propósito. E que isso venha queimar nos nossos corações nessa noite. E não importa o que vão falar. Não importa se nos acham fanáticos, não importa o que acham, não importa. Mas vale para mim o que Deus acha de mim do que o que as pessoas acham de mim. Lembre-se sempre, você tem uma promessa. E ela está marcada em ti. Ela tem teu nome. Ninguém vai poder fazer por ti, ao menos que tu não queira. Que hoje você decida se posicionar na sua promessa. Que hoje você decida avançar. Lembrando que a promessa é sua. Amém? Em nome de Jesus. Eu tenho a marca da promessa. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir.
Mas quem vai apagar? Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Declarar essa parte e fazer ela como verdade absoluta, gente. Não vamos nos esconder os nossos talentos. Isso aí é um desperdício. Quantos talentos tem aqui? Quantos talentos, quantos dons, quanta promessa, quantos profetas, quantos pastores que estão aqui. Não enterre o seu talento, não enterre a sua promessa. Isso é uma graça de Deus, é um presente que Ele deu para nós. Vamos declarar isso. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Amém. Ele não é homem para mentir. Mesmo que pareça impossível para nós, para Ele tudo é possível. Amém. Glória a Deus. Obrigada. Glória a Deus.
Amém? Amém. Glória a Jesus. Quantos são marcados pela promessa de Deus? Você crê mesmo nas promessas do Senhor sobre a sua vida? Porque tudo na nossa vida se move pela fé. Não adianta o Senhor nos encher de promessas, como a gente vê na Bíblia. A palavra de Deus é repleta de promessas a respeito de mim e de você. Mas se nós não crermos e não tomarmos posse daquilo, e não caminharmos como filhos obedientes, que buscam alcançar essa promessa, vai ficar na promessa. Mas o interesse de Deus é que a gente tome atitudes e reaja diante de uma promessa. Deus não te promete algo para você ficar ali sentado de braços cruzados esperando acontecer. Deus te promete para te dar um norte, uma direção, um alvo onde você vai chegar, e você vai caminhar, você vai percorrer uma caminhada de aperfeiçoamento, de preparação, de renúncia, de busca, de entrega, e aí o Senhor vai te preparando para alcançar a promessa. Porque se fosse assim, quando Davi foi ungido rei na sua adolescência, na sua juventude, imediatamente ele teria assumido o trono, e não foi assim. Foram anos, ele foi ungido, o profeta derramou óleo sobre a cabeça dele, levou anos de batalhas, de perseguições. Ele lutou com o leão, ele lutou com o urso, ele lutou com Golias, e nesse caminhar o Senhor estava preparando ele para alcançar a promessa. Mas se ele tivesse ficado escondido, atrás das malhadas, só cuidando das ovelhas do seu pai, que já era algo grande, e vocês acham que ele teria chegado ao trono de Israel? Não, porque para ele alcançar o trono, que era uma promessa mais elevada, ele precisaria passar por um treinamento também elevado. E a nossa vida com Deus é assim, é um constante treinamento. Amém? É um constante treinamento. Treinar a nossa alma para ser feliz, para se alegrar. Treinar a nossa carne para dizer não ao pecado. Treinar o nosso espírito para se conectar com Deus. Treinar o nosso corpo para obedecer ao espírito e dizer, corpo, tu vai pro culto e acabou. Tu vai dobrar o joelho e vai orar e acabou. Tu não escolhe, tu não manda aqui. Tu já foi comprado, tu tem um dono, tu tem uma promessa. Então bora caminhar como alguém que quer alcançar a promessa. Porque às vezes a gente diz que quer, mas a gente não age como alguém que quer. E falar, até papagaio fala. E fala melhor do que muita gente. Mas a atitude que nós temos diante de uma promessa é que vai dizer se realmente a gente quer ou não. E essa decisão não é de Deus, essa decisão é nossa. O óleo já está sobre a sua cabeça. Amém? Você já recebeu uma unção. Você já recebeu um dom. Você já recebeu algo de Deus. Você já tem recebido curas, libertações. Você recebe palavra direto desse altar para o seu coração. E o que nós estamos fazendo com tudo isso que nós recebemos? Uma simples teoria ou uma vida prática? Porque a gente é muito bom na teoria, mas nos falta muita prática. Não falta? Coisa que não faltava em Jesus. Coisa que não faltava em Jesus. E olha que Jesus pregava muito. De aldeia em aldeia. De cidade em cidade. Ainda discipulava os 12. Ia para as madrugadas orar. Mas ele estava ali. Pai, se for possível, passe de mim o cálice, mas que você já fez a minha vontade, Senhor. Em todo tempo. Ele falando para os discípulos o que ia acontecer. Porque ele já sabia que existia uma promessa e ele precisava caminhar como alguém que ia alcançar essa promessa. E eu queria ler com você João no capítulo 21, no versículo 25. Tremenda essa música, tremenda. Quanto tempo a gente não escutava ela, né? E tão necessário da gente se lembrar que nós somos marcados, mas nós precisamos caminhar como pessoas que já têm uma marca, que já têm um selo, que já têm um título, que já têm uma identidade, amém? Então a gente vai ler o último versículo do último capítulo de João.
que é o último evangelho. Olha só que interessante, né? Então vamos lá. João 21 e o 25. Amém? Jesus realizou ainda muitas outras coisas. E se elas fossem escritas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Uau! E a gente vai lendo a palavra, a gente vai lendo os evangelhos, e tanta coisa registrada a respeito do que Jesus fez. E não é nada perto de tudo que ele fez que não foi registrado, que não daria conta de registrar. Tantas coisas que Jesus fez. E enquanto eu pensava nesse versículo, eu fiquei me lembrando, né? Eu anotei para eu não esquecer. Todas as coisas que eu fui me lembrando do que Jesus havia feito, que a gente vê registrado na Bíblia. Então a gente vê, ele transforma a água em vinho, ele abriu a visão dos cegos, ele fez o mudo falar, o surdo ouvir, levantou o paralítico, ressuscitou os mortos, curou os enfermos, libertou os endemoniados, multiplicou pão e peixe 2 vezes. Andou sobre as águas, acalmou tempestades, trouxe pesca milagrosa 2 vezes. Proveu o dinheiro da barriga do peixe, ele próprio ressuscitou dos mortos pelo Espírito de Deus. Isso lembrando por cima, sem vasculhar com detalhes tudo que Jesus fez. Filha do Jairo, a mulher do fluxo de sangue, o acamado que desce no telhado. Meu Deus, realmente não teria um livro suficiente se fosse escrever. E aí a gente vai para Atos e a gente vê que Jesus continua operando pelo Espírito de Deus através da igreja. Curas, milagres, provisões, restaurações, e continuam se manifestando muitos milagres, até chegar nos nossos dias de hoje. Porque o mesmo Jesus que fez, ainda faz nos nossos dias, pelo Espírito Santo, através da igreja que somos nós. Quando ele encontra esse lugar, onde ele pode manifestar o poder dele através das nossas vidas, curando, libertando, operando milagres, porque quem faz é o Senhor. E semana passada aconteceu uma coisa bem engraçada, mas bem extraordinária ao mesmo tempo, porque quinta-feira passada foi, a gente estava aqui depois do culto, chegou o irmão no final do culto, e daí ele estava falando ali, né, tava umas coisas, estava com dor e não sei o que, muita dor no joelho, e ele falando e reclamando de dor no joelho, que não conseguia andar direito e tal, e reclamando, e foi me agoniando. E eu falei, o senhor não quer uma oração? Podemos orar pelo senhor? Quero, claro que eu quero. E daí eu falei, então tá, eu vou aí. E ele falou assim, mancando. Porque eu tinha torcido meu tornozelo faz 15 dias. Que eu me machuquei e torci meu tornozelo. Mas aquela dor do joelho dele estava me incomodando, ele reclamar daquele joelho. E daí quando eu fui assim, então tá, vou orar pelo senhor. E fui assim. Aí ele disse, mas tu tá mancando, tu tá pior que eu. E tu vai orar por mim? Aí a Pulsita falou, meu Deus, isso que é fé, né? Fui lá, pegou o óleo. Isso aqui é fé, né? Eu falei, é verdade, eu tô precisando mais que o senhor, mas agora eu quero pelo senhor. E aí nós oramos pelo joelho dele, ungimos. E aí no outro dia ele mandou uma mensagem pro meu marido agradecendo as orações, porque ele não tinha mais dor no joelho. E ele estava conseguindo andar normal, ele não estava mais incomodado com aquilo. E eu disse, Deus, muito obrigado, porque se dependesse de mim, nem andar até o homem eu conseguia direito. Se dependesse de nós, não sai nada de bom de nós. Mas o poder de Deus, que opera pelo Espírito Santo, através de réis mortais como nós, é que faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Que faz toda a diferença na nossa vida. E eu achei assim tão extraordinário, né? Porque tudo é por meio da fé. Uma fé colocada em ação. Uma fé que se manifesta em obras, que traz
vida, que mostra o poder de Deus, a glória de Deus, a soberania de Deus, a majestade de Deus, porque é isso, é Ele que faz todas as coisas, por meio da fé. E eu quero te dizer que esse mesmo Jesus, que fez todas essas coisas extraordinárias, Ele está aqui hoje. Ele está aqui agora, Ele está nesse lugar sobre nós com o mesmo poder para continuar fazendo. Só que Ele procura um coração aberto, acessível, alguém que tenha fé, mesmo que tenha suas limitações, mesmo que vai mancando, mas que tem fé. É o que Ele precisa, é o suficiente para operar milagres. Um coração que se rende, que se entrega, que obedece, que dá espaço para o Espírito Santo agir. E esse momento agora é um momento de nós ofertarmos, é um momento de nós dizimarmos, é a nossa adoração. É um momento de entrega, é um momento de renúncia, é um momento de você dizer não para alguns caprichos, é um momento de você dizer não para aquele lanche e semear. Lá na frente você colhe quantos lanches Deus quiser te dar. É um momento de você fazer uma escolha em cima das promessas que Deus tem, inclusive para a nossa vida financeira. Infinitas promessas de prosperidade, de provisão, de sustento, de porta de trabalho, de empresas que o Senhor quer nos dar, de comércios, de casas, e não só por ter as coisas, mas para poder ser amanhã mudar. Mas como a nossa vida financeira vai mudar se as nossas atitudes financeiras não mudam? Se a gente não aprende a semear, se a gente não decide obedecer, dizimar é uma obediência, ofertar é uma gratidão, tudo isso sai de dentro do coração. A gente manifesta fisicamente com um envelope, com um valor, com algo que você traz para Deus fisicamente, mas aquilo ali só está manifestando o que realmente está dentro do nosso coração. Se você é alguém que acredita nas promessas de Deus para a sua casa, para a sua família, para a sua finança, para a sua empresa, para os seus negócios, para o seu ministério, você precisa mostrar em atitudes essa fé. Toda essa lista de milagres que a gente leu aqui por cima, todas elas aconteceram na vida de pessoas que tiveram fé. Todas. Porque quando Jesus chega na terra dele, no meio dos dele, do povo dele, ele não consegue fazer ali muita coisa. A Bíblia diz que ele faz ali uns poucos milagres e cura alguns poucos enfermos, porque ele não encontrou fé naquele lugar. O resto, tudo que aconteceu foi porque ele encontrou fé. É um casamento, né? A nossa fé com o poder de Deus, quando eles se encontram, algo com certeza vai acontecer. Amém? Amém. Você crê nas promessas? Você está disposto a reagir como alguém que crê nas promessas? Se você crê, você vai ver a glória de Deus, inclusive sobre a sua vida financeira, inclusive sobre o seu ministério, a sua saúde, a sua casa, seja qual for o propósito da sua semente. É o que a gente vai fazer hoje. Então, quero te convidar, como um ato de fé, pegar a sua mão, a sua semente, a sua oferta, o seu dízimo, e você vai trazer diante do altar com um propósito: o cumprimento das promessas do Senhor sobre a sua vida, amém? Sobre a sua casa e sobre a sua família, em nome de Jesus. Você pode trazer até o altar e nós estaremos orando por você. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. 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 Tudo novo, Glória a Deus, amém? Querido, estenda as mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, aqui estão as sementes do teu povo, aqui estão as ofertas, os dízimos trazidos até o altar. A tua palavra fala aqui: o altar do Senhor santifica as ofertas.
E assim nós declaramos essas sementes santas a Ti. Nós declaramos elas como um fermento que leveda toda uma massa, trazendo crescimento sobre a vida financeira do Teu povo, prosperando, abrindo portas, suprindo necessidades, abrindo portas de trabalho, portas para empresas, portas financeiras, promoções, Senhor, crescimento financeiro e profissional para o Teu povo, portas de missões, portas de igreja, em nome de Jesus Cristo, a prosperidade do Senhor sobre todas as áreas das vidas dos Teus filhos. Nós repreendemos a ação de todos os demônios que operam contra a vida financeira da igreja. Em nome de Jesus, repreendemos a ação do devorador, o migrador, o cortador, o tranca-rua, o espírito da miséria e todos os demônios que agem financeiramente contra o povo de Deus. Percam as forças, sejam repreendidos. Em nome de Jesus Cristo, solta o trabalho das mãos deste povo. Nós declaramos a palavra do Senhor que diz que nós estamos autorizados a prosperar, que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, esteja sobre o teu povo e também sobre esta obra, para que ela cresça, apareça, se multiplique, avance, territórios, expansão de lugares, pisando as terras que o Senhor tem como promessa, porque é assim que nós cremos, em nome de Jesus. Amém. Colocamos também os projetos de vida diante do Senhor. Ali estão os nossos sonhos, os nossos planos, aquilo que o nosso coração deseja, mas nós entregamos tudo ao Senhor, porque a Tua palavra fala que a palavra final é Tua, a bênção do Senhor é que sela todas as coisas. Então faz, Senhor, na vida dos Teus filhos, os milagres, as grandezas, as maravilhas, os prodígios, as coisas extraordinárias do Senhor. Em nome de Jesus, nós abençoamos as famílias, as vidas, as almas e cada pedido que está ali, para que aconteça tudo de acordo com a Tua vontade e com o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, um aplauso ao Senhor, bem forte. Glória a Jesus. Amém? Amém. Você consegue fazer melhor para o nosso Deus? Vocês têm lindo! Glória a Deus. Hoje eu estava, não vou ministrar sobre isso, mas estava lendo o Salmo de número 104. Vamos ler lá? Mesmo que a gente não vai ministrar sobre isso, mas eu sou tão ansiosa, né? Eu não consigo esperar até o final do ano. Ai, meu Deus, eu e essa... Só o Senhor, né? Esse salmo fala da soberania de Deus, né? Enquanto Deus ele é soberano, é uma das coisas que fala. E eu acho tão extraordinária que diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, Deus meu, Tu és magnificentíssimo. Tu não é só magnífico, né? Tu é extraordinariamente magnífico, né? E estás vestido de glória e de majestade. Eu não sei o quanto isso faz com que você consiga enxergar Deus através desse versículo, né? Mas a gente consegue pensar numa roupa muito linda, né? Agora a gente vai ter um casamento, todo mundo já está pensando em roupa, já está pensando na roupa da noiva, já está pensando na roupa do noivo, já está pensando nisso, já está... Tudo a gente quer bonito, né? Para ficar muito lindo, para registrar na foto, para ter um momento de uma memória muito bonita, né? Então a gente pensa em coisas lindas, excelentes, majestosas, né? E aqui fala, o salmista, ele está falando de Deus, e ele está falando da magnificentíssimo, né? Está vestido de glória e de majestade, né? Então, glória é muita luz, né? Ele está vestido disso, de muita luz, tanta luz, né? E de tanta majestade, né? Um rei, né? E aí o verso de número 2 fala: ele se cobre de luz como de uma veste. Né? Quem aqui consegue se vestir de luz, né? Só o pinheiro, né? O pinheiro consegue, né? O pinheiro fica bem aceso, né? Por isso que a gente acha lindo, né? As pessoas acham bonito o Natal por causa de tanta luz que é colocada, né? E a gente vê aqui que Deus, ele se veste de luz. Olha para a pessoa que está perto de você. Você consegue se vestir de luz? A gente coloca uns glitter, né, no vestido, uns brilhos, né? Algumas coisas bonitas, né, na roupa. Mas aqui diz que ele se cobre de luz como de uma veste. Estende os céus
como uma cortina, né? Como a gente vê uma cortina aqui que a gente estende e diz, tá coberto, tá bonito, né? Ele estende o céu sobre nós, né? Como se fosse uma cortina. E ali põe nas abas os vingamentos das suas câmeras e faz das nuvens o seu carro e anda sobre as asas do vento. Olha só. Então ele põe nas abas os vingamentos das suas câmaras e faz das nuvens o seu carro, né? Quem aqui tem um carro de nuvem, né? Nosso Deus tem, né? Que coisa extraordinária. E sem precisar parar no posto ainda, né? Isso que é o extraordinário ainda. E ele anda sobre as asas do vento, né? E aqui no 4 diz que ele faz dos ventos seus mensageiros e os seus ministros com fogo abrasador. Nossa, labaredas de fogo, né? Então ele faz dos ventos os mensageiros e dos ministros fogo abrasador, né? Lançou os fundamentos da terra para que não vacile em tempo algum. Tu cobriste com o abismo e com uma veste, as águas estavam sobre os montes e a tua repreensão. Fugiram a voz do teu trovão e se apressaram. Subiram aos montes e desceram aos vales, e até o lugar que para ele fundaste. Limite lhes traçaste que não ultrapassarão, para que não tornem mais a cobrir a terra. E assim vai, né? Sucessivamente, todo o Salmo de número 104, falando dessa majestade, falando dessa soberania, falando de quem é o soberano, de quem é um Deus extraordinário, magnífico, né? Um Deus majestoso, um Deus forte, um Deus que está acima de tudo, um Deus que faz tudo, um Deus que é tão extraordinário, um Deus que decidiu ser meu pai, seu pai. Amém? Um Deus que decidiu me adotar como filha, um Deus que decidiu te adotar como filho, e um Deus que se importa comigo, se importa até com um fio de cabelo que cai da minha cabeça, um Deus que se importa com o que eu vou comer, um Deus que se importa com o que eu vou vestir, um Deus que se importa, né, com o que eu estou fazendo com a minha vida. Então, que coisa mais extraordinária a vida que você tem vivido. Amém? E muitas vezes nós não percebemos. Eu estava na semana passada, eu queria falar sobre isso e Deus não permitiu, né? E hoje também queria falar sobre isso também. Não sei se eu vou conseguir, se Deus vai permitir, porque me deu outra palavra também. Mas eu estava pensando sobre isso, né? Sobre a sabedoria de Deus, né? Nós queremos muito sabedoria. É muito importante que você seja sábio, né? Que nós nos tornamos sábios. O mundo quer sabedoria, né? Tanto que os estudos cada vez ficam maiores, né? E cada vez mais cursos e cursos e cursos para que os homens possam ser mais inteligentes, mais entendidos, mais conhecedores, mais sábios, né? E a Bíblia diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus libera, né? Deus libera quando nós pedimos a Deus sabedoria, né? Então, o Salomão, ele era filho de um rei, né? Um cara estudado, com certeza, né? Nas faculdades lá de Israel, mas quando ele vai herdar o trono ali, ele não pede muita coisa, mas ele pede para Deus sabedoria. Deus tem um sonho, e naquele sonho ele pede ali para Deus que ele queria sabedoria. E junto com a sabedoria veio todos os recursos que ele precisava e mais um pouco, né? Ele foi um homem muito rico, e a Bíblia diz que nunca houve e nunca haverá alguém igual a Salomão. Por quê? Porque Salomão pediu e Deus liberou. E Deus não liberou só o que ele pediu, Deus acrescentou, porque o pedido dele foi um pedido inteligente. Então hoje, quando a gente lê Provérbios, quando a gente lê Eclesiastes, quando a gente lê muitos livros aqui da Bíblia, né, quando a gente lê Cantares ali, nós vimos o quanto ele era inteligente. Nós vimos uma história de uma rainha que veio lá de Sabá, né, com muita riqueza ela veio, de muito longe, para poder ver a sabedoria de Salomão, para ver se realmente era como todo mundo falava. E quando ela chega ali, ela fica escandalizada. Como funciona o palácio, como funcionavam os servos do palácio, como eram as roupas do palácio, como era o banquete do palácio, como eram as louças do palácio, como era a comida dos palácios, e aí como ele julgava o seu povo, né? Então ali ela fica escandalizada e ela diz, olha, eu vim achando que o que eu tinha ouvido
não era tanto assim, mas mesmo assim eu decidi, a minha curiosidade fez com que eu viesse. Mas eu estou saindo desse lugar, né, vendo que era muito mais do que aquilo que eu realmente tinha como expectativa. Então ela sai dali escandalizada com a sabedoria que existia na vida de um homem que decidiu pedir para Deus nada mais, nada menos do que lhe dar ali sabedoria. E Deus então libera ali para Salomão muita sabedoria, né? E ele tem sabedoria para administrar o palácio, sabedoria para administrar o funcionamento do palácio, os mantimentos do palácio, o ouro que entrava no palácio, a prata que entrava no palácio, o povo, para julgar os problemas do povo, né? Inclusive de uma mulher ali, duas mulheres que estavam grávidas, né? A história conta essa história que as duas tiveram bebês e um deles morreu e elas diziam que aquele que estava vivo uma dizia que era dela, a outra também dizia que era dela, e ele então decide mandou pegar uma espada e cortar o bebê no meio e dar metade de cada uma, né? E aí então aquela que era a verdadeira mãe se manifesta e diz, não, então entrega para ela, porque uma mãe não ia querer a morte de uma criança, né, do seu filho, né? E aí ali ele descobriu então quem era de fato a verdadeira mãe. Então a inteligência, a sabedoria que Deus deu para ele foi muito grande, né? Mas a sabedoria ela não vem de graça, né? Sabedoria Deus libera para quem teme, né? O temor, o princípio da sabedoria é o temor. O que é temor? Temor é um respeito que eu tenho por aquilo que Deus diz, né? Mas eu não tenho respeito por alguém que eu não reconheço o lugar onde ele está. Eu só vou ter respeito por uma autoridade, por alguém, quando eu reconheço que o lugar onde ele está realmente é muito difícil de chegar. Você entende? O que ele faz realmente é algo que eu não conseguiria fazer. E eu reconheço o poder daquela pessoa, eu reconheço o quanto ela tem poderes, o quanto ela tem domínio, o quanto ela se esforçou para chegar ali, o quanto ela realmente tem para poder estar ali, né? Por exemplo, um médico, né? Eu lembro que eu fui na dentista um tempo atrás e eu estava com algumas dores, alguns desconfortos, e eu queria ficar falando daquilo ali, né? E aí eu queria dizer que isso. Eu lembro que chegou as funcionárias, né, que estavam auxiliando ali, e elas diziam, doutora. E a minha mente já estava com um monte de coisa para falar para ela, né? Que estava desconfortável, que ela tirasse aquilo, que ela fizesse aquilo. Eu queria dizer para a doutora o que a doutora tinha que fazer, né? Mas na hora eu não reconhecia ela como doutora, né? Quando as funcionárias entram no consultório, elas começam, doutora daqui. Aí eu disse, meu Deus, né? O que eu estou fazendo, né? Estou querendo ensinar uma doutora, né? E às vezes a gente é assim, a gente não tem temor, a gente não tem respeito, porque a gente não reconhece quem está ali no comando, quem está ali no governo, quem está ali no poder, né? Então, quando eu reconheço, quando eu tenho temor, quando eu tenho respeito, então vem sabedoria. A sabedoria ela se manifesta quando existe esse respeito, esse temor por saber que quem está ali sabe mais, quem está ali governa, quem está ali é quem vai decidir o que vai ser feito. Você entende? Quem está ali entende do que está fazendo. Então, esse temor faz com que venha sobre nós essa sabedoria, né? Como que a gente adquire temor? O temor ele vem pela presença, né? Deus, você só consegue ter temor quando tem presença. Você entende? Se não tivesse a presença da doutora ali, eu não conseguiria temer. Você entende? Tinha reconhecimento de quem ela era, né? E por conta disso veio o temor. E tinha a presença dela. Então, a presença de Deus é que vai fazer com que eu tenha temor. Então é tudo a presença de Deus faz com que eu tenha temor, e o temor faz com que eu consiga ter sabedoria. Sabedoria para lidar com todas as coisas. Sabedoria para lidar com a minha vida. Você entende? Porque você precisa ter sabedoria de como você vai administrar a sua vida. Você sabe que você não é um só, você é três. Por isso que existe uma confusão dentro de nós. E nós precisamos, até nós entendermos que nós temos três, nós somos três em um, né? Corpo, alma e espírito. E nós precisamos cuidar dos três.
E às vezes a gente cuida muito da alma e não cuida muito do corpo, né? Às vezes cuida muito do espírito e se esquece que tem uma alma. Ou cuida muito do corpo, né? E se esquece do espírito. Então existe esse desequilíbrio. Então nada funciona direito, porque nós não conseguimos ter sabedoria para entender que nós somos trinos. E quando nós temos sabedoria, a gente consegue então equilibrar os três, né? Cuidar o tanto que nós precisamos do corpo, o tanto que nós precisamos da alma e o tanto que nós precisamos do espírito. Se você cuidar só do seu espírito, você vai ter um problema. Você entende? Por isso muita gente crente, muita gente cristão frustrado, porque só se tudo é espiritualiza tudo. Você entende? Nós muitas vezes vivemos esses desequilíbrios e acontece isso conosco. Mas muita gente almática, carnal, desequilibrada. Você entende por quê? Porque não alimenta o seu espírito. Você entende? E muita gente que alimenta o seu espírito, cuida da sua alma, mas não cuida do seu corpo, então acaba sofrendo consequências, porque o corpo é o carro que você tem para poder chegar nos ambientes e nos lugares, e se ele não funcionar direito, você não vai conseguir cumprir o propósito que Deus tem para nós. Quem entendeu? Amém? Então, nós precisamos de sabedoria. Amém? Sabedoria é fundamental para a minha vida. Sabedoria é fundamental para a sua vida. Amém? Jesus disse que daqui quem é maior do que Salomão. Jesus tinha esse equilíbrio, porque mesmo Salomão teve sabedoria, mas ele não teve equilíbrio sobre a sua carne, sobre a sua alma. Ele teve 1000 mulheres e por conta disso entraram outras religiões, outras seitas ali, e teve uma bagunça no reino de Israel, né? E perdeu-se a descendência, perdeu-se a maioria daquilo que Deus queria construir através de Salomão. Só não se perdeu porque Deus tinha uma aliança com Davi. Então, por causa dessa aliança, Deus honrou ainda um dos filhos ali de Salomão. Você entende? Deus vela por aliança, não é? Deus, ele é um Deus que zela muito por aliança. Então, eu preciso de sabedoria para poder não ter essa confusão que muitas vezes tem. Muitas vezes a gente está muito bem emocionalmente, mas está muito mal espiritualmente. Muitas vezes a gente está muito bem espiritualmente, mas está muito mal fisicamente. E muitas vezes a gente está muito bem fisicamente, né? Mas está muito mal espiritualmente. Então, eu preciso de equilíbrio para poder sustentar os três que existem dentro de mim. Amém? Olha para a pessoa que está perto de você. Você entendeu que você é três? Então, pode ver. Se o espírito se apaga, a pessoa é o mesmo corpo, mas o rosto dela, o semblante dela está apagado. Ela parece que é outra pessoa. Parece que não é a mesma pessoa. Você conversa com ela, você diz, mas não é o fulano, não é o ciclano. Porque antes você estava conversando com ele, cheio do espírito. O espírito dele estava saudável. Agora ele parece outra pessoa. Apagado. Sem alegria. Você entende? Até o riso parece que é falso, que é artificial. Você diz, meu Deus, o que está acontecendo? Né? Existe um desequilíbrio ali, onde o espírito não está sendo alimentado. Né? Mas, indo para frente ali, então a sabedoria vem pelo temor, o temor vem pela presença, e a presença vem pelo conhecimento. Quanto mais você conhece, mais você consegue ter acesso à presença. Quanto menos você tem de conhecimento, menos de presença vem. Você entende? E aí, quando você tem o conhecimento, você vai conseguir adorar. Não existe adoração sem entendimento, sem conhecimento. Por isso que a Bíblia fala dos verdadeiros adoradores. Né? Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Porque eu posso adorar sem ser no espírito e sem ser de verdade. Eu posso adorar na carne? Posso adorar na carne. Você entende? E adorar na carne pode não ser de verdade, porque não está adorando de fato quem é Deus, porque Deus é um espírito. Eu não consigo adorar Deus na carne. Entende? Claro que eu posso me esforçar para adorar e começa o processo pela carne.
mas é no espírito que eu consigo adorar a Deus. Adorar não é louvor. Louvor são elogios. Louvor também não é um cântico. Você entende? A gente canta elogios, né? E existem louvores que também não são elogios. Quem entende? O louvor do homem para o homem, né? Mas louvor é um elogio. E adoração é uma entrega. Quando você se entrega de verdade, você está ali se entregando. Entende? Essa entrega é quando tem um conhecimento. Você não se entrega se não tem conhecimento. Então nessa entrega vem a presença de Deus. Amém? Então não existe uma adoração sem conhecimento. Né? Antigamente a gente falava, hoje a gente entende que existe um mandamento: adorará somente ao Senhor teu Deus, né? De todo o teu coração, de toda a tua alma. Mas antigamente a gente via um sorvete, a gente dizia, eu adoro. Né? A gente via uma pipoca, eu adoro, né? Via um filme e dizia, eu adoro, né? A gente adorava aquelas coisas ali, porque não tinha entendimento do que de fato era uma adoração. Adoração é entrega. Então, por que a gente dizia eu adoro? Porque tu te entregava para aquele sorvete, tu te entregava para aquela pipoca, tu te entregava para aquele filme, né? Hoje a gente entende que eu preciso me entregar para Deus. Isso é uma adoração no Espírito, aonde eu entendo que existe um Espírito dentro de mim, e aí esse Espírito, então eu me esforço para que ele possa se conectar com Deus. E ele não vai se conectar com Deus se não houver arrependimento. As nossas orações, a nossa adoração, ela vai até no teto e ela não passa do teto. Você entende? Você não consegue sentir Deus. Você pode estar num lugar de trevas, num lugar atribulado, num lugar horroroso, num lugar negativo, num ambiente onde a gente pode ter repulsa. Mas se dentro de você se conecta com Deus, você é um homem arrependido, uma mulher arrependida, um homem que confessa os seus pecados, que reconhece que é um pecador, você então, através daquele arrependimento, você dá um glória a Deus, você clama a Deus ali, Deus desce naquele lugar de trevas. É uma coisa impressionante, não por causa de você, mas por causa da atitude que você teve. Entendeu? Que é uma confissão de pecados ali, que é um arrependimento. Então eu falei de trás para frente, né? Agora vamos falar daqui para frente. Então tudo começa pelo arrependimento. Olha para a pessoa que está perto de você. Diga, tudo começa pelo arrependimento. Tudo começa confessando pecados, não é? Eu tive eu não sei se é sonho, se foi visão, mais uns 15 dias atrás, mais ou menos. E eu vi, só não via a cabeça, não via todo o corpo, mas eu sabia quem era a pessoa. Não sei se isso já aconteceu com vocês. Eu sabia quem era a pessoa. Então a pessoa estendeu o braço assim, foi colocada uma borrachinha aqui para ela poder tirar sangue. E quando foi tirar o sangue, né, eu sabia quem que era a pessoa, mas eu não vi o rosto. Quando foi tirar o sangue, quem chupava o sangue ali não era uma seringa, era uma aranha preta, bem grande, daquelas cabeludas, sabe? E aí eu tomei um susto, eu não sei se eu acordei ou se eu estava numa visão meio acordada, e eu tomei um susto e eu disse, meu Deus, uma aranha está levando o sangue dessa pessoa, essa pessoa vai definhar, essa pessoa está perdendo a vida, porque o sangue está na vida, né? Então perdeu o sangue, perdeu a vida. E eu disse, meu Deus, o que isso significa? Eu comecei dentro de mim a clamar a Deus, a orar ali, a batalhar, e disse, meu Deus, essa pessoa, será que é uma feitiçaria? Será que é feitiçaria? Meu Deus, deve ser feitiçaria. Eu comecei, em nome de Jesus, toda feitiçaria, toda obra de bruxaria, toda obra de magia negra, só dessa pessoa agora, em nome de Jesus. E daí, de repente, ali no meio daquela oração ali, daquela batalha, o Espírito Santo falou, não é feitiçaria, é rebeldia. Eu falei, meu Deus, a rebeldia estava sugando a vida da pessoa. Você entende? Às vezes a gente não tem noção, nós não queremos confessar os nossos pecados, nós não queremos dizer quem nós somos, o que nós estamos fazendo. Entende? Não entende? Nós às vezes não queremos dizer o que eu estou fazendo, né? Por exemplo, a gente não tem, por mais que as pessoas digam para nós, olha, você precisa se arrumar, você precisa isso, você está cometendo isso, você está sendo egoísta, você está sendo orgulhoso, você está sendo soberbo, você está sendo presunçoso, você está sendo incrédulo, você está murmurando, você está isso.
Né? Às vezes a intenção das pessoas não são nos julgar e nem nos acusar. Você entende? Não são atirar pedras. A intenção das pessoas são nos ensinar, nos corrigir, nos ajudar. Mas muitas vezes nós não conseguimos reconhecer verbalmente e nós não queremos aquela correção. Então nós meio que ignoramos aquilo. E por conta disso, nós perdemos vida. Você entende? Não. Amém. Glória a Deus. Tu entendeu, né? Nós perdemos vida. Por que a gente perde vida? Porque a gente deixou de confessar, de reconhecer. Mas a nossa consciência, todo mundo tem uma consciência. Por mais que tu diga com a tua boca que não, por mais que tu fale que não e tu diga não, e tu tente enfeitar e arrumar vários argumentos para aquilo que tu faz, na tua consciência, que é ali onde o Espírito Santo fica, entendeu? Onde o Espírito Santo ali te convence do pecado, da justiça, do juízo, na tua consciência tu sabe que tu está errado. Tu só não está querendo reconhecer. E quando tu não está querendo reconhecer, quem está levando a tua vida, sugando a tua vida, roubando a tua vida, quem entende? É aquele pecado. E aquele pecado leva. Então, por que era uma aranha? Porque o pecado de feitiçaria, de rebeldia, né, é igual ao de feitiçaria. E eu entendi que era uma feitiçaria. Mas no que Deus ministrou ali, era a rebeldia. Você entende? Então nós perdemos, nós não conseguimos, entramos em desequilíbrio, porque às vezes financeiramente estamos bem até, as contas às vezes estão pagas, as coisas estão acontecendo, mas espiritualmente nós não estamos tendo acesso a Deus. E por conta disso nós estamos perdendo vida, a vida abundante que Jesus veio trazer para nós. Não sei se está ficando claro para vocês, eu já vou entrar nos textos, tá? Quem entendeu? E quando você confessa o teu pecado, você se concentra, por que eu estou fazendo? Por que eu fiz isso? Você leva um choque, né? Meu Deus, nunca mais quero fazer isso? Não, eu não quero ser assim. Eu não quero isso para minha vida. E ali você diz, Deus, me perdoa. Né? Automaticamente você se arrependeu. Você se arrependeu, o que acontece? Você se entregou. Você se entregou para Deus. E nessa entrega vem o conhecimento, vem a presença de Deus. Você entende? Vindo a presença, entra o temor por aquilo que Deus disse, e do temor vem então essa sabedoria que você precisa para equilibrar os três, para você poder ter uma função de forma saudável em terra. Quem entende? Amém? Então, às vezes nós, terrestres, não estamos saudáveis porque a gente não consegue cuidar dos três. É muita coisa, não é? É muita coisa. Então a gente acaba não conseguindo. E tá tudo bem, porque três é muito mesmo. Olha para a pessoa que está perto de você, três é muito mesmo para me cuidar. Né? Mas se você tem sabedoria, você consegue. Amém? Então, Jesus, ele nos ensina isso. Eu queria que você abrisse lá em Provérbios 30 e o verso de número 15. Quem achou, posso ler legal? Vamos ler no telão, todo mundo junto? Diga: a sanguessuga tem duas filhas, dá e dá. De novo, a sanguessuga tem duas filhas, dá e dá. Essas três nunca se fartam, com a quarta nunca dizem basta. Aí para 16, a sepultura, a madre estéril, a terra que não se farta de água, o fogo, nunca dizem basta, nunca dizem chega. Sempre está sugando, sempre está sugando, sempre está sugando. Você entende? A sanguessuga tem duas filhas, né? Ela está sempre ali, ó. Então, quando nós falamos sobre sanguessuga, a gente está falando aqui sobre a ganância, sobre o egoísmo, que nunca estão satisfeitos. Sempre é ganância, sempre a gente vai querer mais. Deus pode te dar o céu hoje,
pode te dar todas as estrelas. Você vai dizer, ai não, é muito pouco. Você entende? Podia não ter nenhuma. Conseguiu uma, Deus te dá duas, vai te dando três e nunca vai parando. Porque sempre nós queremos mais. Somos gananciosos e egoístas. Você entende? Por natureza. Olha só um exemplo de Davi, eu estava ouvindo falar aqui de Davi também, né? 400 concubinas ele tinha, né? 400 mulheres. Mas ele teve que pegar a mulher bonita. Entende? Olha o egoísmo, a ganância. Nunca tá bom. Um cara que era um pastor de ovelhas. Agora é um rei, está num palácio, tem tudo que quer, né? Salomão tinha tudo o que a sua alma desejou, ele tinha. O que ele fala no final? Verdade. Tudo é verdade. No final de tudo, tema Deus e respeito o que Deus diz. Entende? O que Deus diz é o que eu tenho que respeitar. Porque Ele é o soberano e ponto. Então nós sabemos que existe isso. Nós somos gananciosos. Nós somos egoístas. E se nós não tivermos um equilíbrio, se nós não tivermos sabedoria, nós não vamos conseguir parar a sanguessuga. Você entende? Nós vamos sugar de alguém ou alguém vai sugar de nós. E sempre vai ser me dá, até que você fique exausto, até que você fique exausta e você não tem mais forças para lidar com nada. Então, por que eu não tenho mais forças? Porque alguém está sugando você. Entendeu? Quem está sugando? Às vezes a televisão, às vezes o celular. Quem entende? Quem aqui já viu 3 horas de celular e depois saiu morto? Não conseguia, não tem que orar. Não consegue orar, não consegue, não tem. Sugou tudo e mais um pouco. Ficou na bisteca, você entende? Ficou literalmente na carne. Então o que acontece? Quem aqui já ficou orando, buscando, adorando, louvando a Deus e chegou em casa e não conseguia parar? Queria mais, queria mais, queria mais, queria mais. Só quer falar de Deus, só quer falar de Deus, só quer. E quem está ali não está na mesma conexão que você. Quem entendeu? Aí ele diz, meu Deus, que chato, que chata, enjoada. E não é que você é enjoado, você se encheu muito. E está tudo bem, e glória a Deus por isso. Mas aquelas pessoas ali não estão na mesma conexão. Elas não subiram o monte junto com você. Você entende? Então você precisa ter um equilíbrio para poder lidar com elas. Elas estão lidando com problemas da carne. Você precisa de sabedoria agora. Não é hora de você dizer, vamos falar línguas. Eis que te diz o Senhor. Não é hora disso agora. Você entende? Deixa eu cantar um louvor para ti. Terra, clama. Não é hora disso agora. Você entende? Agora é hora de você descer e entender ter um equilíbrio para poder lidar com aquilo ali. Entende? Às vezes a cama está sugando demais, né? Às vezes a cama, ela fica chamando, né? Vem, dá mais sono, né? Sanguessuga, né? Cama, sanguessuga, sonho, né? Então você tem que expulsar ali, fazer, né? Uma libertação para sua cama, né? Tem que fazer isso lá em casa também. Então, são umas coisas que às vezes acontecem com a gente, né? E às vezes a nossa alma, né? Nossa alma quer comprar, consumir. Quando vê, tá no vermelho, diz, meu Deus, como que eu fui parar nisso? Deus, eu sou dizimista, não tem nada a ver com dízimo. Tem a ver com você que não teve equilíbrio para administrar. Faltou sabedoria. Você entende? É o devorador, não é o devorador, é você que está desequilibrado emocionalmente. Precisa alimentar coisas que não precisa ir 10 tênis. Você entende? Uma vez eu fui na loja e eu vi para comprar um tênis. E eu disse, mas esse aqui tá tão barato, tá na promoção. Tá tão lindo também, qual que eu levo. Que era para decidir em 5 minutos, eu levei 1h30 para decidir se eu levava ou não levava. Bom, levei, né? Quem disse que eu uso os dois? A gente sempre vai usar aquele que a gente mais gosta. Você entende? Porque é desse jeito. Leva 10 camisas. Não vai usar os 10. Você entende? E aí, quando vê, o cartão vence, as coisas vencem, você tem que pagar, não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com falta de sabedoria, falta de equilíbrio para mim. Porque não estou escutando a Deus. Você entende? Não estou respeitando o que Deus tem me dito.
Então eu não estou tendo sabedoria para as compras, não estou tendo sabedoria. O celular é uma ferramenta maravilhosa, eu amo. Você entende? Mas não é para ficar ligado às 24 horas. Acordei com o celular. Vou comer com o celular. Uma colher com o celular. Uma colher com o celular. Uma comida com o celular. Você entende? Uma coisa doentia. Vai conversar com alguém. Coisa chata. Coisa chata conversar com alguém que não consegue. Aí vai falar. Aí a hora que tu vai falar, a pessoa. Cara, não. Desequilíbrio. Você entende? Falta de sabedoria. É uma ferramenta maravilhosa, mas está sugando. O celular está dizendo, me dá. Você dá. Aí quando chega para dar, né? Para dar em casa, para a família, uma atenção, alguma coisa. Né? E aí a gente não sabe, realmente está esgotado. Mas aonde foi que você deixou suas energias? Ali. Entende? Estou com fome, não consegue fazer comida. Não consegue fazer uma faxina. Gente, tudo isso é muito importante. Né? Lavar uma louça é terapia. Olha para a pessoa que está perto de você e diga, lavar louça é terapia. Passar roupa é terapia. Você sabia que passar roupa é terapia? Dobrar roupa é terapia. Na hora é chato, é enjoado, é ruim, ninguém quer fazer. Você entende? Mas depois que você sai dali e você olha a pilha de roupa tudo dobrada, você diz, puxa, não acredito que fui eu que fiz. Você entende? Isso é saudável. Faz bem para você fazer um crochê, né? Fazer um tricô, eu não faço mais, né? Deveria, porque a mente vai trabalhando, você entende? Fazer um curso, ninguém quer fazer curso, mas todo mundo quer estar bem profissionalmente. Ninguém quer mais estudar, você entende? Ninguém mais quer estudar. Preguiça! Por que preguiça? Porque alguma coisa está sugando, entende? Ou é a televisão, ou é o celular, ou é a cama, ou é as conversas, ou é as fofocas, você entende? Quem aqui já foi para uma roda de fofoca e saiu? Eu já sei como é, eu sei. A gente sabe como funciona. Não, tu sai mal, porque ele falou do outro, escutou do outro. Não, é fútil, não vai acrescentar nada na nossa vida. Mas a gente quer ficar ali, porque parece bom, está alimentando o quê? Uma carta sugando. Você entende as suas energias. Entende? Briga, gente, como é chato. É chato. Por que existe a briga? Porque um não quer ceder, o outro não quer ceder, o outro também não quer ceder, o outro também não vai ceder, porque é quem ganha, vão ter quem ganha. E daí, no final, estavam os dois. Eu não aguento mais essa vida. Quem que ganhou? Ninguém ganha. Você entende? Então, eu preciso de sabedoria. Por que essa conversa aí vai dar nada? Vai virar pizza, deixa quieto, vou mudar do assunto, troca o disco e troca de assunto. Tem coisas que vai precisar de uma briga, de uma discussão. Você entende? Mas desde que os dois estejam dispostos a resolver. Você vai dizer que você está disposto a resolver, então a gente vai entrar nesse assunto. Nem que a gente discutir, mas a gente vai ter que ter um final. Entendeu? Entrou ali, resolva e ponto. É quando tu vê assim, ó, nem vou me estressar. Tu vai gostar tudo a tua energia ali. Não vai resolver, vai ficar cansado, desanimado, vai chorar, você entende? Vai ficar com raiva, vai querer bater porta e não vai resolver. Faltou sabedoria para poder entender o momento das coisas. Você entende? Entende ou não entende? Às vezes a gente não entende isso. Porque a sanguessuga tem duas filhas. Me dá. A ganância e o egoísmo. Você entende o nome das duas filhas da sanguessuga? Você vai saber o nome da filha da sanguessuga? Ganância e egoísmo. Você entende? Ninguém mais quer servir. Ninguém mais quer ser chamado a atenção. Ninguém mais quer fazer o que tem que fazer. Querem tudo pronto. Nós vivemos uma época onde a lasanha. Meu Deus, minha mãe levava o dia inteiro para fazer uma lasanha. Hoje tu compra no mercado 10 minutos no micro-ondas, né? 10 minutos, às vezes fica um gelinho no meio, né? Daí tu conta mais 2, resolvido. Tão bom, né? Maravilha! Só que a gente não quer mais perder tempo. Você entende? A gente não quer mais. Por quê? Porque alguma coisa está sugando a gente.
entende? Quando na verdade o legal era isso, terapia, né? Coloca o queijo, coloca a massa, coloca o molho, coloca isso, 3 camadas. Hoje tu come, tu nem sabe o que tu tá comendo. Nem sabe. E ainda tá botando na boca e olhando pro celular. Então são tudo coisas que está faltando sabedoria em nós e a gente está vivendo um desequilíbrio, mesmo conhecendo a Deus. Você entende? Conhece a Deus, mas não consegue trazer a presença de Deus porque não existe uma adoração. Não existe uma adoração porque não existe uma confissão. Você entende? E aí não vem o temor, não tem sabedoria. Não tem sabedoria, aí vai andar assim, como diz a pastora Marta. Eu vou orar por isso. Você entende? Vai dizer, viu? Tu que vai orar por mim, tu tá pior que eu. Né? Então não é, gente, entra no desequilíbrio. Você entende por quê? Eu estou brincando com ela, mas não é. Você entende? Eu estou usando um exemplo para você poder entender como que as coisas funcionam. Então, eu preciso de equilíbrio. Olha para você que está perto de você. Você precisa de equilíbrio. Você já pensou andar desequilibrado? E fisicamente não é assim, mas espiritualmente é assim que a gente anda. Uma hora bem, outra hora mal. Uma hora bem, outra hora mal. Uma hora bem, outra hora mal. Não estou falando que a gente não passe por provas, que a gente não vá para o deserto. Você entende? Não estou falando que a gente às vezes não oscile. Eu estou falando que cada um aqui recebeu 24 horas. Não é? Quantas horas tem o seu dia? Deus é muito justo, não é? Quantas horas tem o seu dia? Quantas? Todo mundo. Todo mundo tem 24 horas. Mas o que você vai fazer com as 24 horas é o diferencial. Você entende? Entende? Não entendeu. O que eu faço com as minhas 24 horas é que vai definir aonde eu vou chegar. Né? A gente está no ano da fidelidade, falando de Mateus 25 ali, do 14, né, até o 30, não sei se dá para colocar ali. E aí a gente sabe que fala dos talentos. Para um foi dado 5, é isso? Porque isso é também como um homem que partindo para fora da terra chamou os seus servos e entregou a eles os seus bens. A um deu quantos? 5. Ao outro deu quantos? 2. Ao outro deu quantos? 1. Pode continuar. Tendo ele partido, o que recebeu 5 talentos fez o quê? Negociou. Entendeu? Digamos que Deus pegasse e desse para nós aqui hoje, né? Vou pegar aqui uma notinha. Desse para cada um de nós uma nota dessa. Não, Deus vai te dar muito mais. Isso aqui nos alegra, não alegra? Mas Deus quer te dar muito mais, você entende? Mas cada um ganha uma nota dessa. Todo mundo tem o mesmo valor na sua mão. Você entende? Todo mundo pega o mesmo valor. Mas aonde você vai gastar isso aqui é que vai fazer a diferença. Uns vão investir, vão fazer com que esse aqui se torne 10 desse. Você entende? Outros vão gastar, vão comer tudo. E no outro dia vão dizer, ai, foi tão bom aquele dia, se tivesse mais um dia, uma nota dessa. Você entende? Tem uma diferença sobre o que nós fazemos com isso. Então a sua vida, ela tem um valor. Olha para a pessoa que está perto de você. A sua vida tem o mesmo valor que a minha vida. Mas quem vai administrar a sua vida não é Deus. Olha para a pessoa que está perto de você. Quem vai administrar a sua vida não é Deus. Deus já te deu a vida. Você entende? Quem vai administrar sou eu. E o que eu vou fazer com a minha vida é que vai decidir aonde eu vou chegar. Amém? Não entenderam, né? Entenderam? Então, eu posso pegar a minha vida e fazer com que ela se multiplique a ponto de ela valer muito mais do que o que ela vale. Você entende? Ou eu posso pegar a minha vida e enterrar ela. Sepultar ela. Sanguessuga e suas 2 filhas, Dada. Ganância e egoísmo. Eu posso pegar a minha vida e viver só para ganância, só para egoísmo. Ou eu posso pegar a minha vida e servir, trabalhar, produzir. Você entende? A ponto de multiplicar aquilo que eu ganhei.
Jesus pegou a vida dele, que era uma só uma. Era só uma vida. O que ele fez? Morreu e serviu. Você entende? E hoje a vida dele se multiplicou. Hoje você é filho de Deus por causa do sangue dele, da vida dele. Amém? Digamos que eu esteja na escola, né? Vamos supor que eu esteja na escola e eu faça tudo o que a professora está pedindo. E eu vá um pouco além do que ela está pedindo. E eu trago para ela um resultado. Você sabe o que vai acontecer? A professora vai sorrir. Vai contar para a sala de professores, vai contar para a diretora. Eu vou ser uma aluna exemplar na escola. E eles vão confiar em mim coisas da escola. Você entende? Vão confiar em mim nos outros alunos, mesmo eu sendo uma aluna. Vai dizer, nossa, como é que ela chegou até ali? Como que ela conseguiu chegar ali? Aí vai dizer, a fala vai ser, ela simplesmente escutou o que a professora, ela pegou o que a professora disse, estudou, fez a prova e entregou o resultado. Quem entende? Pegou o trabalho, se dedicou, estudou e entregou o resultado. Então eu entro na alegria dessa professora. Você entende? Eu entro na alegria dessa diretora. Eu entro na alegria dessa escola. Porque eu multipliquei o que ela me ensinou. Não entendeu? Digamos que eu entro numa empresa. Você entende? Eu aprendo tudo com aquele patrão. E eu me interesso por o que ele diz. Não pelo dinheiro que ele vai pagar. Porque eu não quero sanguessuga. Eu não quero ganância nem egoísmo. Eu quero aprender. Você entende? Então, eu aprendo tudo com aquele patrão. E eu dou o meu melhor. E eu produzo para aquele patrão. As vendas aumentam. O patrão vai olhar para mim e ele vai sorrir cada vez. Puxa, que bênção esse funcionário que eu tenho. Ele vai contar para todo mundo. E aonde ele for, ele vai me levar junto. E eu vou ser conhecido. E ele vai se sentir forte porque ele tem alguém do lado dele de confiança e que também pensa na empresa como ele. Você entende? Eu vou entrar no gozo, na alegria daquele patrão. E na igreja, em Deus, em qualquer lugar que você for, os pais, vamos usar o exemplo dos pais, um filho que o pai ensina, a mãe ensina, e o filho aprende, e ele leva a sério aquilo, e ele produz exatamente como o pai ensinou. Ele é de confiança, ele honrou aquele pai, ele honrou aquela mãe, aquele pai, fazendo de tudo para aquele filho. Eles têm alegria naquela criança, naquele filho, naquela filha. Você entende? Porque aquela filha, aquele filho entra no gozo, na alegria dos seus pais. E Deus, Ele quer que eu também entre na alegria dele. Mas se eu recebo tantos talentos e eu deixo o sanguessuga e as suas duas filhas, a ganância, o egoísmo, roubar a minha vida, que foi uma vida que foi dada para mim. Se você não sabe, a sua vida custou caro. Você entende? Eu deixo o sanguessuga tomar minha vida, sugar minha vida. Eu perco tempo, vida é tempo. Olha para a pessoa que está perto de você, diga, vida é tempo. Uma vez eu estava no micro-ondas e daí estava ali 15 segundos, né? Daí eu fiquei na frente, porque 15 segundos é pouquinho, né? Então já vai acabar logo. Daí eu fiquei 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Aí eu parei de receber, esse segundo nunca mais eu recupero. Eu fiquei 15 segundos olhando o monitor. Nunca mais eu vou recuperar aqueles 15 segundos da minha vida. Acabou. Foi? Desde que você nasceu, você já está morrendo. Você sabia? Nasceu, já está perdendo a vida. Porque você tem data de validade. Olha para a pessoa que está perto de você, você tem data de validade? Sua vida vai acabar. Eu não estou falando para você ficar ansioso, tá? Ai meu Deus, minha vida está acabando. Não, né? Então vou ficar aqui na frente do micro-ondas. Não estou falando sobre para quem você está, para quem você está entregando algo de valor. Se o que você está entregando vai reproduzir, vai multiplicar, beleza? Se o que você não está entregando não vai multiplicar, entendeu? Às vezes a gente passa pela nossa vida sendo rejeitado, né?
sendo abandonado, sendo magoado, chateado, perseguido, né? Enfim, e a gente fica desse jeito. Entende? Assim. Mas se a gente... Qual é o valor disso aqui? Hã? Mesmo valor. Agora eu vou passar o pé. Só 2 segundos para multiplicar. Mas você entende? O valor continua sendo o mesmo, nada mudou. Você não muda pela história de vida que você tem. A sua vida continua sendo o mesmo. O valor que Deus te dá é o mesmo. Ah, mas as pessoas não me deram. Mas Deus te dá. Então você não pode ficar olhando para o que aconteceu com você ou para o que as pessoas fizeram com você. Porque o seu valor continua exatamente o mesmo. Você entende? E o que você vai fazer com esse valor é que vai fazer com que você entre na alegria do seu Deus, daquele que te deu a vida. Amém? Aquele que te deu a vida quer que você entre na alegria dele. Para ele poder dizer, eu fiz a coisa certa. De fato, eu entreguei os talentos para a pessoa certa. Eu entreguei minha vida para a pessoa certa. Ela realmente multiplicou. Ela produziu. Você entende? E quando que eu não produzo? Quando eu pego isso aqui, eu gasto com coisas fúteis. Vai se acabar. E não vai ter nada. Mas se eu pego a minha vida e eu gasto com coisas que vai trazer um resultado para a eternidade, então você multiplicou sua vida. Entendeu? E como que eu vou fazer isso? Eu não sei fazer isso. Sabedoria. Pedindo a Deus sabedoria. Mas, tá, ele libera. Por que eu estou tão burro? Tão burra? Estou fazendo tudo errado. Porque falta temor. Tá, e como que eu faço para ter temor? Indo para a presença? Como é que eu acho a presença? Entendendo que eu preciso me arrepender. Né? E como que eu entro no arrependimento? Conhecendo quem pode, quem manda, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo, mas tem gente que nem sabe quem manda. Tem gente, o patrão diz assim, vai lá e faz isso. Aí chega outro funcionário e diz, não, faz isso. Aí o outro diz, faz aquilo. Aí o outro diz, faz aquilo. Aí ele fica, ele vai fazer. Aí o patrão chega e diz assim, escuta que eu não mandei tu fazer isso? Ah, mas o que ele lá mandou fazer, mas quem é que manda aqui? Você entendeu? Ah, mas eu estou fazendo o que o meu marido quer, eu estou fazendo o que a minha mulher quer, eu estou fazendo o que o meu filho quer, eu estou fazendo o que o meu patrão quer, e o que Deus quer? Não está fazendo por quê? Mas peraí. Entendeu? Falta de conhecimento de quem é que manda em você, quem te deu vida. Você entende? Não entende. Então a gente precisa entender sobre isso. Amém? Olha para a pessoa que está perto de você, diga, e aí? Vai deixar a sanguessuga acabar com a tua vida? Vai deixar a sanguessuga acabar com o teu tempo? Você entende? Né? A ganância, o egoísmo. Por que eu estou fazendo tantas coisas que eu não precisava fazer? Né? Não preciso de tanto. Olha para a pessoa que está perto, você não precisa de tanto. Para onde você vai, você não vai levar o que você está fazendo tanto. Amém? Não entendeu. Digamos que aqui, digamos que você vai viajar. Eu não gosto muito de viajar, não porque eu não gosto. Eu tenho preguiça de fazer a mala. Porque é muito exercício mental para mim. Escova de dente, pasta de dente, a escova de cabelo, a pranchinha, o creme, o sabonete, a bijuteria, o esmalte, tem acetona, sabe? É muita coisa na minha cabeça. Então eu tenho preguiça. Meu marido não, ele só abre o guarda-roupa, pega as coisas, joga ali, fecha a mala e tá indo para a Argentina. Eu digo, meu Deus, loucura, né? Mas, e para ele tá tudo certo. Se ele tiver que ficar uma semana com a mesma roupa, ele fica. Eu não falei, eu levo as cuecas, com certeza a roupa pode ser a mesma, né? Mas vocês entenderam, gente? Então, tem gente que é assim, que é livre na sua mente, tem equilíbrio para isso. Eu sou desse jeito, né? Mas digamos que você, que todo mundo vai fazer uma viagem, você entende? Nós vamos para a eternidade. E para lá você não vai poder levar muita coisa. A viagem não vai levar nada.
Suas obras. Entende? Até a roupa, até o corpo vai ser glorificado. Mas você tem que levar, você tem que começar a se organizar para colocar as coisas nessa mala. Você entende? E aqui você não vai conseguir colocar sua casa. Aqui você não vai conseguir colocar seu carro. Aqui você não vai conseguir colocar seu dinheiro. Você entende? Não entendeu. Quem entendeu? Eu tenho que falar assim para ver se vocês estão ligados aqui no que eu estou dizendo, tá? Coisa chata, né? Mas é só para ver se vocês estão ligados. Então vai colocando ali, tá? Não dá para botar nada. Vou pegar minha casa, vamos jogar aqui em cima, tá? Meu carro, não dá. Minhas roupas, não dá. Mas aqui é as obras que eu faço. Então eu preciso ter esse equilíbrio. Para onde nós vamos? Você entende? Para onde nós vamos é as obras. Então por isso que eu tenho que ter equilíbrio. Eu não posso pensar só em mim, só na minha alma, só no meu corpo, só no que eu sinto, só no que eu quero. Porque existe uma eternidade, existe outra vida após essa vida. Entende? É a continuação dessa vida, mas em Deus. Mas se eu vivo para a ganância, se eu deixo a ganância e o egoísmo me levar, eu não vou ter nada aqui. E na hora da trombeta tocar e o teu nome chamar, Suzana! Não. Aí você, não tenho nada. Você entende porque eu não depositei nada ali? Né? Então, 33% equilíbrio para o seu corpo, 33% equilíbrio para a sua alma, 33% equilíbrio para o seu espírito. Amém? Olha para você que está perto, você diga, você tem 24 horas. Se você se organizar, dá. Ah, apóstolo, eu preciso dormir 9 horas por dia. Então se organiza com o restante que sobra. Você entende? Ah, mas eu trabalho 8 horas por dia. Se organiza com o restante que sobra. Se organize. Amém? Você tem o mesmo tempo que todo mundo tem. O que você está fazendo com o seu tempo é que vai fazer a diferença. Amém? Amém. Então, às vezes, posso dormir, eu preciso dormir, durma. Eu preciso dormir 15 horas. Dorme 15 horas, mas no outro dia, dorme 8, dorme 7, dorme 5. Ah, eu fiquei no celular 3 horas, no outro dia não fica mais 3. Daqui a pouco você está dando 6 horas. Sanguessuga, entendeu? Como que eu sei que a sanguessuga está agindo na minha vida? Quando no outro dia eu vou fazer exatamente a mesma coisa, e mais ainda, mais intensa. Você entende? Sanguessuga, ganância e parecido. Nunca vai parar. Agora, se eu fiquei 3 horas ali, no outro dia, não vou ficar 1 hora. No outro dia, meia hora, no outro dia eu vou dar só 15 minutos para aquilo ali. Você então está tendo sabedoria, equilíbrio, e a sanguessuga não vale, e você vai ter uma mente saudável. Vai viver uma vida equilibrada. Você entende? Não estou falando que não vai ter aflição. Estou falando que você vai ter sabedoria para lidar com a aflição, vai ter ânimo, vai dizer, afliçãozinha é. Vem cá que eu vou resolver, vou arrumar toda essa bagunça. Você entende? Desse jeito. Amém? Amém. Vamos colocar de pé? Repita comigo, diga. Sabedoria. Precisa ser pedido. Diga. Para a pessoa que está perto de você, você está pedindo sabedoria? Deus quer liberar. Olha para a pessoa que está perto de você e diga assim, a sabedoria vem pelo temor. Amém? O temor vem pela presença. E a presença vem quando você adora. E o adorador, ele vem quando ele confessa, quando ele deixa. Ele alcança de Deus misericórdia. Amém? Glória a Deus. Você está fazendo na sua vida é a pergunta. Eu queria que você viesse até a frente, nós vamos estar orando juntos e dizendo isso para Deus. Deus, obrigado pela vida que o Senhor nos deu. Obrigado, o Senhor é maravilhoso.
O Senhor é um Deus bacana, um Deus muito querido. Vem, tenha sabedoria, vem pra frente. Vem se humilhar, vem confessar, né? Para poder alcançar de Deus. Poder se entregar, adorar, receber a presença, junto com a presença do temor, junto com o temor de sabedoria. Senhor, obrigado por essa comunidade. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Obrigado porque o Senhor se mostra, Senhor, um Deus majestoso, um Deus poderoso, um Deus, Senhor, meu Deus, magnífico, um Deus forte, um Deus que tem todo o poder, um Deus onisciente, onipresente. Vem com a tua sabedoria, vem com o teu poder, Senhor, e desata uma unção poderosa sobre esse lugar agora. Vai removendo todo sanguessuga, todo espírito de atrapalho, todo leviatã agora. Caia por terra pelo poder que é no nome de Jesus. Repreendemos agora todo leviatã, todo espírito que tem sugado as forças, todo espírito que tem arrancado, trazido exaustão para o teu filho, exaustão para a tua filha, que tem colocado depressão, medo, tristeza. Solta agora em nome de Jesus espíritos que têm trazido decepção, frustração, medo. Rua! Solte agora a alma, mente, corpo, coração, todo espírito de Dadá, todo espírito de egoísmo, todo espírito de ganância, tudo aquilo que tem se alojado com egoísmo, com ganância, tudo aquilo que tem sido sanguessuga, que tem roubado a vida do filho, da filha de Deus, que tem sugado o tempo deles, tem sugado as energias deles, tem sugado a vida deles. Solte agora, declaramos em nome de Jesus, o Senhor repondo a vida agora, o Senhor trazendo mais vida e vida em abundância, porque foi para isso que o Senhor veio, para trazer vida e vida em abundância. Traz vida, Jesus. Enche o coração do filho, da filha de Deus, de mais vida, de coisas boas. Meu Deus, traz aquilo que é positivo, traz aquilo que é otimista, Jesus. Traz aquilo que é verdadeiro, traz aquilo que é de boa fama, traz, Senhor, aquilo que é equilíbrio sobre as suas emoções. Ajuda eles a equilibrarem, Senhor, do homem espiritual, do homem carnal, do corpo físico, Jesus, da sua mente, das suas emoções. Ajuda eles a terem equilíbrio, Senhor, na sua fala, nas suas atitudes, nos seus negócios e em tudo que eles forem fazer. Tira aquilo que são correntes dos seus pés, aonde eles estão presos, aonde eles estão cativos, aonde eles estão amarrados. Solte agora, em nome de Jesus, algemas, solte os grilhões, todo pensamento ruim, saia da mente agora, pelo poder pelo nome de Jesus. Vai, passa uma vassoura espiritual agora, em nome de Jesus, Senhor, sobre a mente de cada um dos teus filhos. Traz alegria, remove a discórdia agora, espíritos que agem com discórdia. Solta o casal, solta o casamento, solta a casa, solta a família, solta a comunicação familiar, solta em nome de Jesus todo espírito de divisão, de facção, cai por terra agora, em nome de Jesus. Aonde a pomba gira, perca as forças agora. Aonde a angústia, aonde a cansaço espiritual, mental, solte agora, em nome de Jesus. Aonde há dores no coração, sai em nome de Jesus. Declaramos a toda arritmia, a todo infarto, perca as forças agora. Declaramos saúde sobre o coração, saúde sobre o corpo físico, saúde sobre as pernas, saúde em nome de Jesus. Deus, equilibra a pressão no Filho de Deus. Traz, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, agora a pressão se alinhe no nome de Jesus Cristo. Fortalece a fé de cada um dos teus filhos. Leva eles a ter convicção de pecado, Jesus. A ter certeza de que são os pecadores e de que precisam se arrepender. Traz a memória, traz a mente, traz o coração, cada um dos seus pecados, para que possam confessar, deixar, alcançar do Senhor misericórdia, se entregar a Ti, Senhor, se tornarem verdadeiros adoradores, meu Deus, e ali se encontrarem com o Senhor de uma forma poderosa, meu Deus, degustarem, desfrutarem da Tua presença, em nome de Jesus, terem um temor sobre tudo aquilo que o Senhor tem a lhes dizer, a lhes falar, Jesus. Ajuda eles, Senhor, a entrarem, Senhor, em nome de Jesus, nos anos
Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta noite, te damos o louvor, pedimos que o Senhor guarde, Senhor, cada família que está aqui, representada por alguém, que o Senhor nos leve debaixo de tua proteção até a nossa casa, livra-nos do mal. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, amanhã vai ter culto lá no Los Angeles, no Mirável Los Angeles, ali no norte, tá? No Mirável Norte. Nós estamos comemorando 2 anos de casa ali. Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Então, a gente vai estar lá para poder cultuar um culto de ação de graças para Deus, né? No final tem bolo, né? Tem bolo, os irmãos vão levar refrigerante, os irmãos de lá. Então, os pastores de lá hoje ficaram lá para poder dar uma arrumadinha, para botar uns balancinhos, umas coisinhas. Então vai ter coreografia, teatro, e o apóstolo vai estar ministrando lá uma palavra, né, profética em cima daquele lugar para o próximo ano. Amém? Então não fique de fora, porque a unção que está lá também quer respingar em você. Amém? Glória a Deus, uma salva de palmas para Jesus mais uma vez. Obrigada, Espírito